Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, e vamos ler do versículo 11 até o versículo 15. Tito, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 15. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Bem? Glória a Deus. Dizemos amém à oração, às orações já feitas, e eu gostaria de convidá-los para nesta noite nós atentarmos para a suficiência e para os benefícios da inexistível graça salvadora de Deus. Desejo do nosso coração é que essa palavra ela encontre abrigo nos corações. As questões relativas à graça de Deus têm sido negligenciadas em muitos lugares, em muitas das nossas igrejas. Nós temos escutado pouco palavras que falam a respeito da graça de Deus. E eu queria estimular você a aprender mais, buscar mais sobre a graça de Deus. O texto que nós lemos, nesse texto, Paulo chama a atenção de Tito, pastor Tito, seu delegado apostólico da região de Creta, junto com aquelas igrejas. Ele chama a atenção daquele jovem pastor a não perder de vista a suficiência e a abrangência dos benefícios da graça salvadora do Senhor. E já naquela época, a gente pode perceber pelos escritos paulinos que havia uma ação dos falsos mestres que, segundo o seu entendimento, por equívoco ou malícia, eles faziam de tudo para tirar a centralidade do Cristo. Faziam de tudo para disseminar doutrinas frontalmente contrárias à graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, dos versículos 33 a 36, o apóstolo Paulo, ao perceber esse mistério dos desígnios de Deus, ele explode numa adoração absolutamente reveladora a esse respeito. E Paulo diz o seguinte: ó profundidade da riqueza
da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estava ali sentada ouvindo a ministração do jovem ministro de louvor, Bruno. Ele não mencionou a palavra graça, mas em toda a condução da ministração, ele nos deu a entender que tudo que nós somos por pura graça de Deus. E nós não podemos perder isso de vista. Nós não estamos aqui para trazer nenhum tipo de louvor humano. Nós estamos aqui para glorificar o Senhor com todo o nosso ser. Então, meus amados, o ensino sobre a graça de Deus precisa ser resgatado por todos nós. E esse ensino tem sido negligenciado. Todos os que de maneira formal ou informal estão fazendo a obra de Deus precisam ter o entendimento desta verdade fundamental. Tudo vem de Deus. Tudo é graça de Deus. Esse ensino, de certa maneira, como eu disse no início, ele tem sido negligenciado por algumas igrejas ditas cristãs. Fomos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. Deus olha para nós pelas lentes da graça, e negligenciar este ensino é perder o próprio Cristo de vista, que é a graça de Deus encarnada. Então, meus amados, na verdade, percebemos uma tentativa em certas teologias pós-modernas de tirar a centralidade do Cristo e chamar os holofotes para a meritocracia humana, ou seja, para os méritos humanos. Nós vivemos numa cultura de méritos humanos. Você vai receber se você merecer. Quando nós aprendemos da graça de Deus, nós descobrimos que se compreendêssemos a dimensão espiritual da graça de Deus, daquilo que recebemos da parte de Deus, sem mérito nenhum da nossa parte, nós deveríamos andar de joelhos. Andar de joelhos, de mãos erguidas, glorificando o Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Não há merecimento, não há justo, não há um sequer. E nós fomos tornados justos pela justiça do Cristo. A justiça do Cristo foi imputada a nós por pura graça de Deus. E eu queria que você prestasse atenção. Certamente nós vamos ler os textos outra vez. E eu queria chamar a atenção para o fato de que a abrangência da graça quanto à suficiência e benefícios se manifesta pelo menos de 3 maneiras. E eu queria compartilhar essas 3 maneiras com vocês no dia de hoje. Primeiro, a universalidade da graça é suficiente para a salvação de todos os homens, embora não haja universalismo da salvação, como muitos apregam. Versículo 11, ele diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A abrangência da graça irresistível, da graça salvadora de Cristo, tem se manifestado desde o passado, alcançando todos os que soberanamente foram destinados para a salvação.
salvação. Em Lucas 3:6, não está com essas palavras, mas o sentido é o mesmo, diz que um dia todos verão a salvação de Deus, mas nem todos a experimentarão. Amém? Amém. Então, se você tem um testemunho interno no seu coração, um testemunho interno do Espírito, daquilo que se operou em você, daquilo que a graça operou em você, você é um eleito de Deus. Você é um servo do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos ler alguns textos bíblicos no dia de hoje. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48, diz explicitamente: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a salvação. Creram. Quem creram? Todos os que haviam sido designados para a salvação. Então, em relação à soberania de Deus, já haviam os que contestavam com argumentos humanos o plano de salvação pela graça desde tempos eternos. E aí eu queria chamar a sua atenção outra vez. Desligar esse abençoado, senão ele vai virar as páginas da Bíblia para fazer feita a história da Arca de Noé. Ele não quer. Então vejam só. Paulo, capítulo 9, versículo do 11 ao 16, responde a tais objeções, se referindo a Jacó e Esaú. Escuta só o que o apóstolo diz. Todavia, vou ler a linguagem da NVI. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá o mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Amém? Amém. Então, naqueles dias, já haviam aqueles opositores da mensagem de Paulo com relação à eleição, de que o Senhor era injusto. Não tem o oleiro poder para fazer do barro aquilo que ele bem entende. A graça do Senhor tem a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus manifesta em Cristo Jesus, nosso Senhor. O ensino sobre a graça tem sido negligenciado, sim, em nossas igrejas, e dado lugar a um sem número de doutrinas antibíblicas baseadas em méritos humanos. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que recebemos, tudo que sabemos ou fazemos para o Senhor é pela graça de Deus, seu favor imerecido. Não havia nada em nós que pudesse suscitar um só olhar de Deus. E se fomos alcançados por pura graça de Deus. Isso precisa ser resgatado em nossas igrejas. Este ensino precisa ser resgatado ao mesmo tempo que traz um
um alívio ao nosso coração, traz também uma responsabilidade. Como eu disse no início, nós deveríamos andar de joelhos, ter calos nos joelhos, em gratidão àquilo que a graça operou em nós. A segunda maneira pela qual essa graça abrangente e suficiente se manifesta a nós encontramos no versículo 12. A graça ensina no presente aquele que foi alcançado por ela a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, vivendo de modo digno do Senhor. É interessante que todo aquele que foi alcançado pela graça de Deus, ele sente uma santa compulsão por fazer a vontade de Deus, e o coração se constrange cada vez. Eu não estou falando em impecabilidade, eu estou falando em o desejo no coração de fazer a vontade de Deus, de fazer a vontade do Senhor. E cada vez que nós pecamos, há um santo pesar no nosso coração. Nós percebemos que fizemos algo errado, que entristecemos o coração de Deus, e somos convencidos pelo Espírito de Deus a pedir perdão ao Senhor, a ir à presença de Deus e confessar o nosso pecado. Invariavelmente nós saímos dali restaurados para a glória de Deus. O versículo 11 diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Perdão, li errado, eu quero o versículo 12, desculpa. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. O que é que a gente descobre aqui? Que a suficiência da graça santificadora do Cristo, ela vai nos transformando progressivamente até chegarmos àquela estatura de varões perfeitos. Nós vamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo até nos transformarmos na imagem de Cristo, até que sejamos conformados à imagem do Senhor. Ela ainda nos assiste em nossas fraquezas, nos nossos desertos. Ela firma nossos pés sobre a rocha eterna. Ela nos fortalece para enfrentar os reveses da vida, que não são poucos. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: Paulo ratifica esse ensino dizendo: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém? Amém. Terceira maneira em que essa graça abrangente, ela nos assiste. A graça também sustenta esses salvos com a bendita esperança futura de se encontrarem com o Senhor face a face por ocasião da sua vinda. Versículos 13 a 15 dizem o seguinte: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze.
que a gente aprende aqui. A graça de Deus nos sustenta para seguirmos em frente até aquele dia glorioso, quando estaremos para sempre com o Senhor. A graça é esse combustível que ele não é apenas um momento em que nós fomos salvos pela graça e cessou, não. A ação da graça segue em nossa vida até aquele dia glorioso, quando estaremos para sempre com o Senhor. De nós mesmos nada somos. Somos salvos pela graça, santificados pela graça, libertos pela graça, perseveramos em Cristo pela graça e experimentaremos um futuro glorioso por pura graça de Deus. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, ele diz o seguinte, capítulo 3, 14 a 18, ele diz: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seguindo o raciocínio, eu quero voltar para a primeira epístola, capítulo 5, versículo 10. Pedro diz ainda: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Aleluia! Aleluia. Se estamos de pé, é por graça de Deus. Estar neste lugar é graça de Deus. Não há mérito humano nenhum de nossa parte. E nós precisamos aprender a glorificar o nosso Senhor por essa graça recebida continuamente. O que nós aprendemos nessa breve mensagem? Em primeiro lugar, a suficiência e abrangência da irresistível graça de Deus pode alcançar a todos os pecadores. Mas por sua soberana vontade o Senhor elegeu alguns. Os eleitos não resistirão ao chamado. Não há universalismo da salvação como querem crer alguns. Eles querem crer, deixa que creiam. Segundo lugar, a graça que salva, santifica. Ela também firma, liberta, fortalece e sustenta o salvo. Terceiro lugar, a graça também faz o salvo perseverar até o fim, aguardando a bendita esperança da vinda do Senhor. E finalmente, é este ensino que nós precisamos resgatar em nossas comunidades. É esse ensino que precisa ser levado cada vez que nós falamos sobre este amor indizível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chega de tantas teologias inventadas pelas mentes pervertidas. Eu estou tão cansada, meus amados. Estou muito cansada. Cada dia nós nos deparamos com aberrações, com situações, com ensinos que são frontalmente contrários à palavra de Deus e que têm encontrado tantos adeptos.
A Bíblia Sagrada, ela é o maior, o mais confiável e completo manual de teologia sistemática. É o nosso manual de fé e prática, o nosso único manual de fé e prática. Atentemos para ela e confiemos na graça uma vez encarnada, que é o próprio Cristo. Amém. Que haja graça sobre graça em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus.